Santos 1, Mirassol 1, o Santos acaba de empatar lá na Vila Belmiro depois de uma festa linda da torcida que merecia uma vitória. O Santos empata de forma amarga, podendo vencer. Vamos falar sobre essa partida. O Santos empatou, inclusive com um gol do Neymar logo no início do jogo, né? Uma posição defensiva muito boa do Santos nos primeiros 45 minutos. O Santos foi muito bem no início do jogo, sabendo defender. Inclusive eu acho que a parte defensiva do Santos foi bem o jogo todo. Inclusive o pênalti que é marcado pro Mirassol não é culpa da defesa, é mais culpa do Neymar, mas não dá pra crucificar o cara até porque foi ele que fez o gol do Santos. Hoje a gente não teve nenhum jogador que foi muito mal, talvez algumas entradas muito ruins sejam a do Mike, que quase nunca entra bem. Hoje não prejudicou, mas não consegue mudar o jogo, acaba sendo mais do mesmo ou menos, na maioria das vezes é menos, mas dessa vez ele conseguiu manter o ritmo do Santos até o fim, e o Santos, depois de tomar empate, chegou a perder muito gol, né? E antes até do pênalti do Mirassol, perdeu outros gols. O Santos ele não foi um time eficiente no segundo tempo, né? A gente começa bem o jogo, ataca bastante, faz o gol com o Neymar, Neymar fica feliz, a torcida grita, a Vila Belmiro pulsa, mas isso vai se perdendo durante o jogo, até porque o Santos teve chances de fazer o segundo gol, um pênalti que foi marcado para o Santos e foi logo após isso cancelado, até porque tinha posição de impedimento. Então assim, o Santos atacava, mas não conseguia concretizar em gol. Inclusive, a Vila Belmiro foi baixando o ritmo, ela foi baixando, meio que a pulsação foi diminuindo, inclusive no segundo tempo, depois de um momento que parecia perigoso até para o Neymar, no joelho dele no fim do primeiro tempo, ele continuou mancando, ruim, no segundo tempo volta, joga os 90 minutos no Neymar e sai muito desgastado. Infelizmente o Santos fez de tudo para conseguir a vitória. Hoje, inclusive, o Vojvoda atendeu os pedidos de muitos torcedores do Santos, colocando o Robinho Júnior cedo no segundo tempo, quem eu acho que devia ser titular, colocando o Roleiser cedo no jogo, não esperando os 40 do segundo tempo, apesar que o Bom Tempo entrou no final, entrou com 34 minutos, conseguiu criar jogo para o Santos. Eu acredito que esses jogadores devem entrar mais cedo, ou se não sendo titulares, né, sinceramente. O Vojvoda não acredita nisso, aparentemente, ele acha que é melhor ter os melhores jogadores entrando no final do jogo para tentar alguma coisa, mas é impressionante como a gente sempre está atrás do placar, e aí quando esses caras entram a gente vai e faz o gol. Dessa vez não aconteceu por sorte, porque o Santos jogou muito bem depois da entrada desses jogadores. Claro que teve aquele lá e cá, que é digno de jogos que decidem muita coisa e que são no final, mas eu acho que o Santos poderia ter feito isso mais cedo, tendo esses jogadores desde o início do jogo e botando mais fogo na partida ainda. No primeiro tempo, fazendo mais gols, foi a falta de qualidade que impediu que o Santos conseguisse isso. Hoje, inclusive, Lautaro Dias não prejudicou tanto, sabe? O problema foi a coletividade. Depois do primeiro gol, o Santos não trocava passes bem, mas não conseguia aquele último passe que ia deixar o companheiro na cara do gol. E quando conseguia, esse companheiro chutava para fora. Então foram muitas chances criadas, mas pouquíssimas chances definidas. Por outro lado, o Mirassol foi um time que atacou em algum momento do jogo, né, claro, mais no segundo tempo, mas não conseguiu entrar na zaga do Santos. Foi um time que foi muito fraco ofensivamente, querendo ou não. É um time que não tem estrela, não vai criar nenhuma jogada mágica, mas coletivamente é um time que funciona de uma maneira incrível. É surpreendente, é muito, muito bom, é muito bonito realmente ver o time coletivo do Mirassol jogar sem nenhum jogador que vai pegar a bola e vai falar eu decido. Impressionante como todos falam vamos decidir, e lá eles decidem. Dessa vez, para nossa sorte, o Mirassol não venceu. O Santos foi muito bem no primeiro tempo e no segundo soube se defender. O Santos não ia tomar gol se não fosse aquele pênalti bobo do Neymar. E já diz aí nos comentários, para você foi pênalti? Para mim, sinceramente, foi. Tem um toque do joelho do Neymar na coxa do jogador do Mirassol. Na verdade, esses toques de joelho na coxa doem demais. Eu jogo futebol regularmente, eu sei. E eles não são muito bem vistos na câmera. Muita gente tá falando que não foi, muita gente tá falando que foi. Eu tenho certeza que foi pênalti. O Neymar ele reclamou bastante, mas quando a gente não percebe. Até quando a gente faz esse tipo de pênalti, que é joelho na coxa, é difícil da gente perceber, mas realmente tem um impacto ali. E mesmo que não tivesse toda essa força, mesmo que fosse só um toquinho, qualquer toque ali com o jogador adversário caindo, o juiz vai dar pênalti. Olhando no VAR, a imagem meio que esclarece tudo, e a câmera lenta também favorece o time que está recebendo a chance para marcar em um pênalti. Então assim, foi uma partida em que o Santos teve a oportunidade de sair vencedor, muitas oportunidades inclusive, teve a oportunidade de mudar o patamar do Santos no campeonato. Era pra gente ganhar, respirar e falar, parece que esse ano a gente não vai cair. Mas enfim, o empate do Mirassol, a gente permanece na 16ª?
na 16ª posição, agora empatados com o Mirassol, né? Com o Internacional, com 37 pontos também. O problema é que eles jogam amanhã, né? O jogo contra o Ceará fora de casa vai definir se eles vão estar 3 pontos à frente da gente no confronto direto ou não. O Santos joga contra o Internacional na segunda-feira e lá vai estar o problema, né? Vai ser lá no Beira-Rio, não vai ser no nosso Sapão, na Vila Belmiro, então a torcida não vai conseguir apoiar do mesmo jeito. Mas eles vão estar lá, eles vão estar tentando fazer com que o Santos jogue e com que o Santos tenha a mesma raça que teve no jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo, no jogo contra o Mirassol no primeiro tempo. É o Santos dando a vida nos primeiros 45 minutos e depois sofrendo e muito com desgaste, com a força dos jogadores acabando, né? E o Neymar, cara, hoje realmente deu pra ver que não é falta de vontade. Nunca vai ser falta de vontade na questão do Neymar. O cara jogou os 90 minutos mesmo não podendo. A gente sabia que no fim do primeiro tempo ele deveria sair pra ser poupado realmente. Mas com o gol do Mirassol e, assim, o Santos querendo fazer mais gols, ficou difícil de tirar o Neymar naquele momento. Não fazia sentido realmente. O Neymar foi criando mais chances. Inclusive no final do jogo ele teve a chance de jogar lá na direita, mas ele errou o passe e o Santos não teve uma última jogada, mas podia ser que acabasse em nada, então eu não vou reclamar disso, sinceramente. Enfim, foi um Santos que, na questão tática, eu não acho que o Lautaro Dias jogue mais que o Guilherme, sinceramente. Eu acho que o Guilherme é menos pior que ele, então pra mim é um erro você colocar o Lautaro no lugar dele. Porém, foi um time que soube atacar no primeiro tempo, eu não sei porque tirou o Barreal, pra mim tinha que ter mantido o Barreal e tirado outro jogador, não sei, o João Schmidt mais cedo, mas a impressão que dá é que a gente não vai ter paz, sabe, no geral, assim. Um time que entrou bem, um Zé Ivaldo assustador, mas de resto, assim, todo mundo entrou bem, conseguiu fazer tudo o que devia fazer, o Santos abriu o placar e parecia que ia dar certo. Não deu. A gente não tem paz. Essa é a visão que a gente tem, essa é a observação que dá pra ter de Santos e Mirassol. E aí, cara, contra o Internacional, eu sinto que vai ser um jogo ainda mais difícil que os últimos dois, vai ser um jogo ainda mais desafiador, até porque vai ser fora de casa, com a torcida adversária pressionando, e o Internacional tendo que fazer ponto assim como o Santos. Vamos torcer pro Ceará conseguir fazer alguma coisa no jogo contra o Internacional, que vai ser na casa deles, na casa do Ceará. Rapaziada, eu espero que vocês cruzem os dedos, que nem eu tô aqui, e torçam muito pro Santos poder ficar na Série A de 2026. Vai ser muito difícil, tá? A luta vai ser até o último jogo. E eu espero estar na Vila Belmiro. Antes disso, no último jogo também, eu vou tentar acompanhar o Santos mais de perto a partir de agora, até o final do Campeonato Brasileiro, pra ver se dá uma força. Porque realmente é estressante a gente ver o Santos chegando lá pra poder ter uma sequência de 2 vitórias e fazer com que aquele rapaz, inclusive, corte o cabelo. Ele até agora não cortou, coitado, vai cortar só quando o Santos tiver 5 vitórias seguidas. O que eu não acho que vai acontecer tão cedo, talvez só ano que vem. Ou talvez não também, depende da gestão, né? Depende de como a gestão vai planejar o 2026 do Santos, que eu espero que comece já. É essencial que o Santos comece agora esse planejamento. Eu sei que é difícil da gente saber se vai ficar na Série A ou Série B, mas é interessante que já faça 2 caminhos. Se cair pra... Sim, tem que ser realista. Se cair pra Série B, não dá pra contratar do mesmo jeito que contratou no ano passado. Caribe. Não dá, não dá. E se for pra Série A, já pensa em evolução, desenvolvimento dos jogadores, não contratar jogadores em baixa. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Ficar ligado, é o Santos saber em que pé tá pisando, em que pé vai começar o ano de 2026, e isso começa agora, fazendo um bom final de campeonato de Brasileirão Série A 2025. Rapaziada, não se esquecem de se inscrever, deixar o like, porque é isso que faz eu continuar aqui e que me dá esperanças de que isso aqui e o Santos, eu torcedor, o eu profissional, o eu que quer ser jornalista, possam trabalhar juntos e eu possa ser feliz com isso, né? Porque é muito triste eu toda vez ter que ver o Santos e ter que falar mal desse time que eu amo tanto. Rapaziada, vejo vocês na próxima, tamo junto, até a próxima e valeu!